mas também há aqueles que já têm limpado ele, já têm organizado esses sapatos que já não usa ou termos assim. Então, isso revela como que você age diante da sua inconsciência. Quer dizer que você passa tanto tempo que você não tem tempo para olhar no seu interior, para olhar como é que está a sua inconsciência, como é que está em o seu estado interior, onde você quer manifestar as coisas, onde você revela a sua identidade. Você está orgulhoso acerca disso e você foi atraído para reconhecer o que acontece realmente neste quesito, onde a gente é revelado através de outras coisas. E neste vídeo eu vou compartilhar com você qual é a realidade que acontece. Nós somos todas as coisas, e então quando a gente é todas as coisas, a gente é revelado nestas mesmas coisas. O problema é que a gente nem sempre tem sido seres que está atento, que está aberto para perceber as outras coisas que a gente acha que não está em nosso alcance, porque a gente está naquela limitação. Fique até o final neste vídeo para que você venha conhecer mais sobre este tema e poder conhecer os seus lados que talvez você não sabe sobre você. Nós somos divididos em termos de consciência. Quando falo de consciência, eu posso dizer uma forma de percepção, uma forma de entender as coisas. Essa forma de entender as coisas é como se fosse, de uma forma específica, eu vou dizer que a forma como você entende a vida. Existe um padrão que você está seguindo na sua vida. Ele está relacionado em como você leva o seu dia a dia, como é a sua rotina, qual é a sua visão que você tem sobre o mundo. Então isso é uma forma de entender a vida que você está atualmente, que você leva na sua vida. E você pode decidir seguir essa mesma rotina durante a vida toda, ou você vai sofrendo influências de outras pessoas, ou simplesmente de você mesmo, ou de uma forma equilibrada, que você vai aumentando e ampliando essa forma de entender a vida, essa forma de você levar as coisas na sua visão que você vai carregando. Então isso vai mudar todas as coisas. Então isso é uma consequência. Por exemplo, você dorme e acorda, você faz o que você faz, você pensa, você planeja fazer as suas coisas. Então tudo isso está baseado na sua forma de pensamento, na sua forma de entender a vida, na forma que você está, como você foi influenciado pelas pessoas ou por si mesmo, ou como você é. De uma forma resumida, é aquilo que você é ou aquilo que você se identifica. Porque você mesmo é a própria vida. O que vai depender é a forma como você leva esta vida. Então, quanto mais você viver de uma forma limitada, então você vai limitar esta vida. E é incrível dizer que a própria morte também é vida. Isso acontece quando a gente concentra a nossa própria energia naquilo, na forma de pensamento. Por exemplo, a tristeza que a gente sente esta tristeza, a gente vive ele porque a gente ressuscita ele. Quer dizer, a vida é todas as coisas, só que ele, na verdade, ele está conectado em um único ponto, de uma forma plena. Então, quando a gente ainda não é plena, a gente vai se perdendo em detalhes, em coisas pequenas, e a gente acha que isso é a realidade, mas na verdade são simplesmente o detalhe da própria vida. Então, isso é uma forma de limitação, quando a gente carrega aquela consciência, aquela percepção de vida de uma forma limitada, tradicional, aquilo que várias pessoas falam sobre a vida, mas na verdade existe algo muito mais além, algo muito mais amplo, que nem sempre a gente faz ideia. Mas se você quiser saber mais sobre isso, você pode deixar no comentário que eu vou poder falar em outros vídeos. Este é simplesmente de um exemplo para que você perceba o que é a consciência, que é uma forma de percepção específica que você tem sobre as coisas. Para que as coisas venham a existir, é necessário que esta consciência, ou seja, existe a consciência para que a gente venha perceber, venha viver nas dimensões, né, de tempo e espaço, mas existe algo muito mais além. Então isso é algo que está relacionado com a consciência. Quando muitos de nós podemos falar sobre a expansão da consciência e tudo mais, simplesmente quer dizer conhecer a verdade, e ao processo de conhecer a verdade você vai se tornando livre. Por isso que muitos daqueles que eles estavam na igreja eram cristãos, mas de repente a visão deles mudou, né? Que essas pessoas já são julgadas por outras pessoas, mas estas outras pessoas não percebem que é simplesmente um processo que aconteceu ao essa pessoa se relacionar com Deus, só que este Deus mudou de versão na consciência dele, que foi se relacionando consigo mesmo, um mito tão profundo que a sua visão, as coisas que estavam sendo reveladas para ele sobre as verdades, sobre as coisas, sobre a vida, sobre as religiões, as igrejas e tudo mais, foi aumentando, ele foi quebrando aquelas barreiras que foram impostas como sistemas e padrões. Então a visão foi expandindo, foi muito mais além, ele não está preso só naquilo, ele
foi expandido além dos horizontes. Então, esta visão faz com que ele não fique preso só ali. Então, ele já toma algumas decisões que parecem escandalosas para os outros, que acabam julgando, acabam falando das coisas, mas simplesmente isso é por causa de essas pessoas não conhecerem a verdade, ou seja, não permitirem expandir a sua forma de percepção ou de entender a vida. E isto está relacionado quando a gente não abre a nossa percepção e não abre a nossa mente para ser livre, e a gente simplesmente decide viver em uma limitação, um padrão, uma forma que a multidão ou a maioria está levando. Então isso se torna como se fosse algo normal. Mas então, quando a gente decide evoluir, a gente começa a se tornar pessoas escandalosas que o mundo nem sempre entende, ou as outras pessoas não entendem, que acabam sendo julgados. Então isso é uma forma de percepção da consciência. Mas o que eu quero falar aqui é que tudo, então, como falava no princípio, está relacionado com aquilo que a gente quer. Então essas divisões da consciência, eles estão divididas de uma forma que nem sempre a gente faz ideia. Por exemplo, aquilo que está parado, que está à nossa volta, ele revela a nossa inconsciência. A inconsciência, ele é algo tão profundo que, ao mesmo tempo simples, que parece complexo. Sempre é desse jeito. Tudo aquilo que parece simples também é complexo. Essa é a lei da plenitude, como sempre tem falado aqui, que a lei da plenitude é algo ser algo e ao mesmo tempo não ser. Então isso é a plenitude das coisas, o bem e o mal junto. E então quando eles estão juntos, quer dizer que eles se neutralizam, já não existem. Então o que vai haver simplesmente é a própria existência. Então tudo que está parado à nossa volta, ele simboliza a nossa inconsciência. Quer dizer, onde a gente se suporta para poder sobreviver. Por exemplo, a Terra, ele é um símbolo da inconsciência. Então esta inconsciência, a gente vê que de alguma forma, quando a gente observa o que está ao nosso redor, a forma como se comporta, como a gente se comporta para essas coisas ao nosso redor, ele revela aquilo, ou seja, a forma como a gente lida com o nosso meio. Existe aquele momento em que você acorda, ou você está na sua casa. Quando você está em sua casa, talvez algo acontecer, que você viu alguma notícia, você recebeu alguma coisa, e de repente você sente uma satisfação dentro de você, e você sente aquela vontade que você começa a fazer certas coisas, né, aqui no lado físico. De repente você já está arrumando o seu quarto, você está organizando as coisas ali, os seus materiais ou qualquer coisa que seja. Isso aconteceu porque tem algo que influencia o seu interior, que você acaba manifestando isso naturalmente aqui no plano físico. Então você começa a arrumar ou organizar certas coisas que estavam dispersos, que na verdade eles estavam de uma forma que bagunçadas. Porque quando as coisas estão bagunçadas, quando a gente entra em um ambiente, a gente consegue observar certas coisas como se fosse que a gente é influenciado com aquilo. Isso acontece por causa da leitura. Existe algo dentro de nós que lê todas as coisas ao nosso redor. Por exemplo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que as outras pessoas fazem. Existe uma leitura em você que está acontecendo com todas as coisas, com as pessoas, com os objetos. Você está lendo. Esta forma de leitura é como se fosse a sua inconsciência quer entender a vida. Querer entender a vida é uma forma de consciência. E ao mesmo tempo que isso revela a necessidade da consciência. A consciência, ele significa o saber. Eu espero que você esteja a entender sobre isso, porque foi que estou falando certas coisas que pode achar que não faz sentido, mas isto é os frutos de um processo que tem passado de relacionamento interior, que é a forma como eu entendo as coisas. Eles estão numa profundidade que às vezes se entende algo que não se fala facilmente, não se expressa facilmente. Então é necessário que a gente venha abrir a percepção para a gente entender as coisas. O que eu estou a dizer aqui é que a gente quer entender a vida. Quando a gente quer entender a vida, então essa expressão é a necessidade de consciência. Por exemplo, tudo aquilo que a gente quer manifestar, a gente quer alcançar. Na verdade, não é que a gente quer alcançar, mas é sim que a gente quer alcançar a consciência. É tudo que a gente quer alcançar. Então essa é a forma verdadeira da manifestação. Mas não estou aqui para falar sobre isso, porque vai levar a um outro tempo. Mas aqui estou a falar sobre como que todas as coisas, o seu redor, com o seu quarto, ele revela aquilo que, ou seja, a forma como está a sua inconsciência. Então, quando a gente está evoluindo, quando a gente está em um estado interior, de uma forma que a gente se sente pleno, na verdade a gente manifesta isso naturalmente aqui em plano físico.
Então a gente acaba organizando todas as vezes ao nosso redor. Por exemplo, você pode ver o seu sapato que está ali no seu pé, talvez esteja num sapato que você já não está usando e talvez ele está tão empoeirado que você já não liga para ele, você já não faz alguma coisa e você deixa ele ali, mas também há aqueles que já têm limpado ele, já têm organizado esses sapatos que já não usam ou termos assim. Então isso revela como que você age diante da sua inconsciência, quer dizer que você passa tanto tempo que você não tem tempo para olhar no seu interior, para olhar como é que está a sua inconsciência, como é que está e o seu estado interior, onde você quer manifestar as coisas, onde você revela a sua identidade. Então isso é algo tão profundo que a matéria, você vê que ele parece estagnado, mas nada está estagnado, tudo está em movimento. O que eu simplesmente quero dizer aqui, se isso parece estagnado, na verdade a versão dele é que ele está em movimento. A plenitude é esta, quer dizer, algo está parado, mas ele não está parado. A plenitude é que eles estão um apenas, por isso que nada está estagnado. Então, quanto mais algo está na consciência, é porque ele está na inconsciência. Então, quer dizer que tudo ao nosso redor, é por isso que ele revela como está o nosso interior. Você sente aquela vontade simplesmente de organizar o seu quarto, de organizar a sua casa, isto é porque isso é o estado como está atualmente o seu interior. Você simplesmente quer sentir algo dentro de ti, que ele está influenciando o seu interior, você acaba organizando as coisas, você acaba fazendo certas coisas e quando você faz aquilo, você sente uma paz, você sente, uau, tudo está bem, eu estou me sentindo tão bem, simplesmente estou bem. Então, essa é uma forma de que acontece na leitura de tudo manifestar no nosso ser, no nosso interior, no nosso dor, principalmente onde a gente mora, realmente onde a gente está. Então a gente precisa lidar com tudo isso. Simplesmente você pode saber como é que está o seu interior através de tudo que está ao seu redor, onde você está, mesmo que você está em movimento. Isso significa alguma coisa. Tudo existe algum significado. Quando ele se tornou iluminado através de aquilo que ele ingeriu, aquilo que ele se alimentou, ou seja, simbolizando o conhecimento que ele recebeu. Então ele passou, a primeira coisa que ele fez foi organizar a sua moradia, organizar a sua casa, organizar onde ele mora. Então, isso revelava que a evolução ou o processo de identidade, quando a gente está evoluindo, sempre acontece esse termo de a gente querer sentir-se pleno. Quando a gente quer sentir-se pleno, às vezes é que nós queremos deixar tudo organizado, a gente quer deixar tudo no seu lugar, para que a gente venha deixar as coisas fluir. As coisas não devem estar bagunçadas em nossa mente, na forma de pensamento. E sim, a gente acaba manifestando isso em todos os níveis, que a gente influencia também com o meio onde a gente está, ou seja, tudo ao nosso redor. Ele se manifesta, que isso é uma forma de a gente entender como é que acontece esse processo de nós sermos todas as coisas. Nossa inconsciência é tudo que está parado ao nosso redor. Eu estou dizendo parado. Tá? Isso é um significado profundo. Mas eu sei que tem aqueles que entendem o que eu quero dizer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe aqui as suas experiências e eu tenho muito mais a poder revelar sobre todos esses temas que a gente está evoluindo aqui na Escola Conhecendo Segredos, na verdade, Brutalidade Holística. Estamos juntos, te encontramos no próximo vídeo.